Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Semana curtinha para nós, né? Feriadão prolongado. Espero que tenham descansado, tenham voltado mais animados para a gente dar continuidade aos nossos estudos a respeito da disciplina de Prática Jurídica 3, Prática Penal. O que nós temos a estudar hoje é a peça de alegações finais na forma de memoriais, os memoriais finais. Pessoal, algo que é muito importante deixar claro a vocês desde já. O rito processual penal, né, ele houve uma transmutação de praxe daquilo que deveria ser a regra se transformar na exceção. Isso porque o artigo 403 do Código de Processo Penal nos traz a ideia de que as alegações finais, encerradas a instrução e não havendo requerimento de diligências, as alegações finais serão feitas orais, primeiro pelo representante do Ministério Público, posteriormente à defesa, uma espécie de sustentação oral imediatamente após o término da instrução. Lá no mencionado artigo 403, quanto ao seu parágrafo 3º, nós teríamos ali uma exceção, que diz que, a depender da complexidade dos casos, o juiz poderá conceder prazo de 5 dias, primeiro ao Ministério Público e, posteriormente, à defesa, para apresentação das alegações finais na forma de memoriais. Então, algo que nós temos que observar é que a sua peça não se chama alegação final. A sua peça não se chama razões finais. A sua peça se chama memorial de defesa ou memoriais de defesa, né? Então, se você gosta da expressão alegação final, não há obstáculo. Você pode continuar a usar a expressão alegação final, mas você deve colocar alegações finais na forma de memoriais, tá? Sob pena de incorrer aí em erro e ter descontado, ter decotado ali a parcela da pontuação pertinente à identificação correta da peça. Então, por favor, se nós estivermos diante de uma alegação final, né, nós temos que dar a nomenclatura adequada, e a nomenclatura não é tão somente alegações finais, é alegações finais na forma de memoriais, é memoriais de defesa, né, ou memoriais finais. Não coloque apenas razão final ou apenas alegação final. Lembre que nós devemos guardar amparo com a legislação, a fonte primária do direito. Não é assim? Bem, na última aula, trabalhamos lá resposta escrita à acusação. Resposta escrita à acusação, nós pleiteamos, naquele caso, uma absolvição sumária, chegamos a rolar testemunhas, e o processo penal ele vai assim, ele continua caminhando. Imaginemos, então, que num determinado caso, o juiz não acolha a tese de absolvição sumária. Num determinado caso, o juiz não acolheu a tese de absolvição sumária e esse processo teve o seu curso regular. Teve o seu curso regular e culminou ali numa audiência de instrução, onde foram ouvidas testemunhas, eventualmente realizadas diligências, e, ao final dessa instrução, o juiz não ordenou que as partes fizessem ali as suas alegações finais na forma de memoriais, concedeu prazo, primeiramente, para o Ministério Público apresentar os seus memoriais acusatórios, as suas alegações finais na forma de memoriais, e, posteriormente, concedeu prazo à defesa. É nesse momento processual que nós estamos. É nesse momento processual, identificado como o final da instrução, que nós aqui estamos. E lá, diferente da resposta escrita à acusação, em que pleiteamos em juízo pela absolvição do réu, com fundamento do artigo 395 do Código de Processo Penal, aqui nós faremos diferente. Nós vamos pleitear pela absolvição, 397,
me equivoquei, nós vamos pleitear pela absolução agora com fundamento no artigo 386 do Código de Processo Penal, que eu compartilho na tela com vocês agora. Artigo 386. Doutores e doutoras, o juiz absolverá o réu mencionando a causa na parte dispositiva, que reconheça. Então, perceba que num juízo absolutório, no juízo de absolvição, o juiz precisa identificar algum desses incisos para caracterizar ali, para subsidiar a sua absolvição. Os elementos probatórios do processo é que vão nos indicar em qual desses incisos é que deve ser prolatada a sentença absolutória. Inciso primeiro, estar provada a inexistência do fato, quer dizer, o fato criminoso sequer ocorreu. Inciso segundo, não haver prova da existência do fato. Perceba que o juiz aqui não fala que o fato não ocorreu, não declara que o fato não ocorreu, aduz, na verdade, que não existe prova da existência do fato. Inciso terceiro, a gente está diante aí de atipicidade da conduta, não constituir o fato infração penal. Inciso quarto, estar provado que o réu não concorreu para a infração penal. Inciso quinto, não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal. Inciso sexto, existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena, ou mesmo se houver fundada dúvida sobre a sua existência. Inciso sétimo, incluído aí em 2018, não existir prova suficiente para a condenação, incluído aí em 2008, não existir prova suficiente para a condenação. São esses os dispositivos que nos indicam quais os elementos de prova, ou aonde se encaixam os elementos de prova a amparar uma sentença absolutória, que é aquilo que nós vamos pleitear. Professor, eu não preciso me preocupar com eventual nulidade? Claro que sim, nós precisamos nos preocupar com nulidade, até porque, eventualmente, nós vamos manejar os requerimentos de nulidade também em sede de alegações finais, na forma de memoriais. Então, perceba, a nossa peça também vai ser dividida entre fatos, direito e pedido. A gente começa pelo endereçamento, da mesma forma até aqui já elencada, e damos sequência, trazendo os fatos, elencando depois o direito conforme os elementos de prova, e, por fim, trazendo os pedidos. O que eu gostaria, antes de adentrarmos à resolução em específico da nossa peça prático-profissional, é também de compartilhar com vocês o artigo 403, lá do Código de Processo Penal. Está na tela, queridos doutores e doutoras. Artigo 403. Não havendo requerimento de diligências ou sendo indeferido, serão oferecidas alegações finais por 20 minutos, respectivamente pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10, proferindo o juiz a seguir a sentença. Observe o que nos diz o parágrafo 3º. O juiz, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, poderá conceder às partes o prazo de 5 dias sucessivamente para a apresentação de memoriais. Nesse caso, terá o prazo de 10 dias para prolatar a sentença. Bem, percebam, então, que a regra é a alegação final oral. Contudo, e em casos específicos, a depender da complexidade, o juiz vai poder conceder o prazo de 5 dias às partes para os seus memoriais. Algo que fique bem claro, apesar da regra no Código ser a oralidade, é muito comum, ou é mais comum, que as alegações finais sejam feitas na forma de memoriais, é o que tem sido adotado pelos juízos ao redor
né, do Estado de Minas Gerais e do Estado do Brasil. Tá bem? A respeito aí dessas considerações, eu vou abrir para vocês, vou compartilhar com vocês a nossa peça prática profissional, o nosso enunciado, e desde já nós vamos começar a resolver. Queridos, está na tela para vocês aí. Em 3 de outubro de 2016, na cidade de Campos, Rio de Janeiro, Lauro, 33 anos, que é obcecado por Maria, estagiária de outra empresa que está situada no mesmo prédio que fica o seu local de trabalho, não mais aceitando a rejeição dela, decidiu que a obrigaria a manter relações sexuais com ele, independentemente de sua concordância. Então, percebo que, nesse momento, Lauro decide intimamente cometer o delito de estupro em face da vítima Maria. Perfeito? Precisando que alguém o substituísse no local de... Confiante em sua decisão, resolveu adquirir uma arma de fogo de uso permitido, considerando que tinha autorização para tanto e a registrou, tornando-a regular. Então, Lauro tinha autorização para o uso dessa arma de fogo. É uma informação importante que vocês devem grifar. Precisando que alguém o substituísse no local de trabalho, no dia do crime, narrou sua intenção criminosa a José, melhor amigo com quem trabalhava, assegurando que comprou a arma exclusivamente para ameaçar Maria a manter com ele conjunção carnal, mas que não a lesionaria de forma alguma. Então, ele não tinha ali o dolo de ofender a integridade física da vítima. Ainda esclareceu a José que alugaram um quarto em um hotel e compraram uma mordaça para evitar que Maria gritasse e os fatos fossem descobertos. Quando Lauro saía de casa, em seu carro, para encontrar Maria, foi surpreendido por uma viatura da Polícia Militar, que havia sido alertado por José sobre os crimes prestes a acontecer, sendo efetuada a prisão de Lauro em flagrante delito. Em sede policial, Maria foi ouvida, afirmando, apesar de não apresentar documentos, que tinha 17 anos e que Lauro sempre manteve comportamento estranho com ela, razão pela qual tinha interesse em ver o autor dos fatos responsabilizado criminalmente. Após receber os autos e considerando que o detido possuía autorização para portar arma de fogo, o Ministério Público denunciou Lauro apenas pela prática do crime de estupro qualificado, previsto nos artigos 213, parágrafo 1º, com incidência do artigo 14, inciso 2º, combinado também com o artigo 61, inciso 2º, a linha F, todos do Código Penal. O processo teve regular seguimento, mas, em razão de demora na realização da instrução, Lauro foi colocado em liberdade. Na audiência de instrução e julgamento, a vítima Maria foi ouvida, confirmou suas declarações prestadas em sede policial, diz que tinha 17 anos, apesar de ter esquecido seu documento de identidade para confirmar, apenas apresentando cópia de sua matrícula escolar, sem indicar data de nascimento, para demonstrar que, de fato, era Maria. José foi ouvido e também confirmou os fatos narrados na denúncia, assim como os policiais. O réu não estava presente na audiência por não ter sido intimado, e apesar de seu advogado ter se mostrado inconformado com tal fato, o ato foi realizado, que o interrogatório seria feito em outra data. Na segunda audiência, Lauro foi ouvido, confirmando integralmente os fatos narrados na denúncia, mas demonstrou não ter conhecimento sobre as declarações das testemunhas e da vítima na primeira audiência. Na mesma ocasião, foi ainda juntado o laudo de exame do material apreendido, o laudo da arma de fogo demonstrando
potencial lesivo, e a folha de antecedentes criminais, sem outras anotações. Encaminhados os autos ao Ministério Público, foi apresentada a manifestação requerendo a condenação nos termos da denúncia. Em seguida, a defesa técnica de Lauro foi intimada, em 4 de setembro de 2018, terça-feira, sendo quarta dia útil em todo o país, para apresentação da medida cabível, Doutores e doutoras, percebam a fase processual em que estamos. Tivemos ali já a audiência de instrução, não sei se chamou a atenção dos doutores, mas é algo que nos chama a atenção, é o fato de que Lauro não foi intimado a participar da audiência de instrução, então não tem conhecimento das declarações prestadas pelas outras testemunhas, que pesaram ali, eventualmente, em seu desfavor. Percebam também que antes da Lei 13.718, de 2018, o delito de estupro era condicionado à representação. O crime de estupro antes da Lei 13.718, que alterou o artigo 225 do Código Penal, era condicionado à representação. Então, é algo que nos chama a atenção o fato da vítima não comprovar a sua identidade, a sua idade em especial. Isso também nos chama atenção e é algo que nós vamos ter que enfrentar na confecção da nossa peça. E nos chama a atenção ainda em especial o intercrimes. Perceba que Lauro, ele decide praticar o crime, então ele está na fase de cogitação. Lauro compra uma arma de fogo com autorização e registra o armamento, até aí, cometimento de nenhuma infração penal. Veja, ele inicia os atos executórios? Não. Apenas o fato dele se conduzir ao encontro da vítima não caracteriza para fins penais atos executórios. E sabemos que, para fins penais, nós só podemos pleitear ou cogitar eventual punição quando do início de atos executórios. Percebam que não tivemos nenhum ato executório para fins de caracterização de qualquer uma das elementares previstas no artigo 213 do Código Penal, que nos estipula constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter consigo ou a permitir que consigo se pratique conjunção carnal ou outro ato libidinoso. Nós não tivemos, de fato, algo que nos faça aferir que Lauro prolatou ali alguma ameaça em desfavor da vítima Maria. Nós não tivemos qualquer ação de violência contra a vítima Maria. Como não houve necessariamente os inícios, os atos executórios propriamente dito, não há que se falar em juízo condenatório ou possibilidade de aplicação da lei penal. Perfeito? Então, identificadas essas primeiras considerações, já no nosso próximo bloco, nós vamos fazer a resolução, a verbalização integral dessa peça. Perfeito? Eu aguardo vocês daqui a pouquinho, então. Um grande abraço e uma ótima semana para vocês, ótimo restinho de semana. Assim?